Deus, da parte de Cristo, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo para nós, para que isso tenha maior rigor e imposição naquilo que nós devemos observar. Em Romanos capítulo 12, depois do apóstolo Paulo realizar essa conversão, né, nós vimos toda a questão teológica da salvação, tanto da salvação dos judeus, como também da salvação dos gentios, todos salvos unicamente por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Nós vimos lá em Romanos capítulo 12, agora o apóstolo Paulo trazendo aquilo que nós podemos dizer de uma nova vida. Aqueles que foram alcançados por essa graça, a graça do Senhor Jesus Cristo, a salvação, eles devem viver de uma maneira compatível com a fé. E nós vemos lá que, logo no início, no primeiro verso do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós fomos expostos aqui nesses versos e vimos a necessidade de nós estarmos certos de como devemos viver, como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, e por consequência não nos conformando com esse século, com o mundo que nos rodeia. Mais adiante, nós vimos também, que é um ponto que nós vamos trabalhar aqui em Romanos capítulo 13, que foi a exposição do irmão Vitor, no verso 19, que o apóstolo Paulo vai dizer que os cristãos não devem buscar a vingança. Ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Em Romanos capítulo 13, que nós vamos abordar aqui hoje, nós vamos, por assim dizer, trabalhar um dos aspectos da vingança de Deus. O irmão Vitor trouxe aqui que a vingança em si não é um problema, não é um pecado, não é um mal. O problema da vingança está porque nós, como pecadores, não conseguimos realizar a vingança de maneira justa. É por isso que Deus fala que nós não devemos vingar, mas Ele diz que Ele mesmo será o nosso vingador. Por quê? Porque Deus é santo. Deus não tem pecado, Ele é o único que é totalmente imparcial, que pode, com justiça e de maneira santa, retribuir devidamente por meio da vingança. E além da questão que envolve uma vingança, por assim dizer, com efeitos eternos, que é a condenação eterna dos ímpios, daqueles que perseguem a Cristo, perseguem o povo de Deus, nós vamos abordar uma vingança temporal, uma vingança chamada de vingança pelo Estado. Nós vamos ver aqui um pouco sobre a submissão às autoridades constituídas por Deus. E num dos aspectos que nós vamos trabalhar aqui, esse Estado, esse juiz, o governo instituído por Deus, ele exerce o poder da espada. E ele trabalha como um vingador daqueles que sofreram um dano. Então nós vamos ver aquilo que o irmão Vitor abordou sobre vingança, que nós não devemos nos vingar a nós mesmos. Nós vamos ver que Deus constituiu um ente imparcial, o Estado, o governo, que deve então ter essa atribuição de retribuir o dano praticado, de punir aqueles que praticam o mal, tá? Como um ser imparcial constituído por Deus. Então vamos ler aqui a perícope, Romanos capítulo 13, do verso 1 até o verso 7. Assim diz a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal.
é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Até aqui, irmãos. Nós vamos abordar, como foi dito aqui, sobre a questão que envolve principalmente a ideia do Estado. Não o Estado como nós temos hoje em dia visto. Nós temos dois espectros políticos que trabalham o papel do Estado, e esses dois papéis, esses dois espectros não trazem uma abordagem bíblica sobre o Estado. Nós temos o aspecto mais ligado à esquerda, que desconsidera Deus, que busca excluir Deus da criação e coloca o Estado no lugar de Deus. Coloca o Estado como ditador da moral, como aquele que sabe o que é bom para nós, como aquele supremo, como o comunismo, como o socialismo, como o nazismo. São ideologias que buscam excluir Deus do seu governo, da sua criação, porque eles são materialistas, eles não acreditam em Deus, eles são ateus, eles excluem Deus da sua realidade e se colocam no lugar de Deus. Mas também existe um outro aspecto que está mais ligado à direita, ou chamada extrema-direita, que trabalha uma ideia de que o Estado ele não tem legitimidade de existir. O Estado ele deveria ser extinto, né? Aquilo que muitos chamam de libertários, que dizem que o Estado não tem papel. Na verdade, o mundo seria melhor sem a existência do Estado. E nós vamos ver aqui que, por mais, às vezes, tentador que parece ser essa visão, porque nós vivemos no Brasil onde o Estado ele é corrupto, onde aquilo que o Estado recolhe de impostos e tributos não é devolvido devidamente ao povo, os serviços públicos são precários, e o que não faltam são argumentos para nós, como cidadãos, nos opor ao Estado. Mas, como cristãos, como nós vamos ver aqui, como dever de consciência, nós estamos cativos à palavra de Deus. E nós vamos ver aqui que é o Senhor que constituiu as autoridades sobre nós. Sejam elas boas, sejam elas ruins. O Estado foi Deus que colocou sobre nós. Ele existe porque o Senhor constituiu a autoridade sobre nós. E nós vemos logo no início, então, que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar uma ideia de que a realidade que nós vivemos é uma realidade da criação de Deus, e essa criação do Senhor é uma criação que é estruturada em hierarquia. E isso é uma verdade inescapável. Quando nós vamos para a família, nós temos uma hierarquia clara. Os pais são superiores em relação aos seus filhos. E a palavra de Deus é clara que os pais têm o dever de disciplinar os seus filhos, que os pais são autoridade sobre os seus filhos. E nós vemos no mandamento do mandamento 5º que os filhos devem honrar os pais, devem se submeter à autoridade dos pais. Quando nós vamos para a igreja, nós vemos que o Senhor instituiu ministros. A igreja não é uma anarquia, a igreja não está livre de governo. Deus governa de forma suprema, mas além disso ele constituiu ministros. Ele constituiu líderes para ajudar naquilo que envolve o governo da sua igreja. E na sociedade, irmãos, que é o que nós vamos ver aqui, mas contextualmente não é diferente. A sociedade ela não está livre de hierarquia, as pessoas não estão livres para fazer o que bem entendem. Não há espaço para anarquia. O Senhor, como Deus Todo-Poderoso, como aquele que conhece as suas criaturas, Ele constituiu o Estado justamente porque nós estamos lidando com pecadores, com transgressores, com rebeldes. Não é isso que nós somos? Não é isso que a palavra de Deus diz que nós somos? Pecadores, transgressores, rebeldes. O nosso coração está totalmente cheio, muitas vezes, do ímpeto de quebrar a lei. Primeiro nós quebramos a lei de Deus, e a consequência é que nós quebramos também as leis dos homens. E quando nós falamos de submeter as autoridades, que é o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, isso é difícil para nós como brasileiros. Nós não queremos nos submeter às autoridades. Estávamos conversando no domingo passado, no estudo aqui da EBD,
que foi trazido alguns exemplos, e nós também conversamos sobre a dificuldade dos brasileiros de respeitarem as autoridades. Quando nós passamos por uma blitz e somos parados ali no nosso carro, ou pela lei seca, ou uma blitz cotidiana, a nossa primeira reação é de raiva. O que esse policial está fazendo? Esse guarda está fazendo, atrasando a minha viagem, me fazendo parar aqui, eu com pressa de chegar. E muitas vezes nós nos portamos como rebeldes, somos com tom agressivos em relação aos policiais, em relação aos guardas, em relação àqueles que são autoridades sobre nós. Como nós falamos dos políticos, como nós falamos dos nossos senadores, como falamos dos deputados federais, dos vereadores, do prefeito, do governador, do presidente da República, dos ministros da Suprema Corte? Será que a nossa linguagem em relação a essas autoridades tem sido uma linguagem de sujeição? Será que quando nós olhamos para o nosso presidente hoje da República, apesar do seu histórico e tudo mais, será que nós vemos ele como uma pessoa que foi constituída por Deus? Será que quando nós vamos ler sobre os ministros da Suprema Corte, será que a gente olha como ministros que foram constituídos de autoridade pelo próprio Deus? Será que quando nós olhamos para o nosso Congresso Nacional, para a Câmara de Vereadores da nossa cidade, nós olhamos como aqueles que foram constituídos por Deus, ou nós desconsideramos e achamos que eles são usurpadores da posição que eles estão? Irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo para cristãos do primeiro século, ele está determinando que os cristãos deveriam se sujeitar ao Império Romano. Quem já teve a oportunidade de ler um pouco sobre a história do Império Romano, vai ver que o Império Romano não chega nem um pouco perto do estado que nós temos. O Império Romano era um império ímpio, era um império tirano. Paulo está escrevendo para os cristãos se submeterem a um império que estava perseguindo a igreja. Paulo sofreu na própria carne a perseguição desse império. Então, se o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja primitiva, que está sob o jugo do Império Romano, que eles devem se sujeitar às autoridades superiores, quiçá nós. Quiçá nós. A ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, logo no primeiro verso, que nós devemos estar sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. O apóstolo Paulo está trazendo a ideia de uma hierarquia, e dentro dessa hierarquia nós temos os inferiores, nós temos os superiores, mas veja que o apóstolo Paulo não chama as autoridades civis de autoridades supremas. Ele está dizendo que existe uma autoridade, sim, uma autoridade superior, mas essa autoridade e esse poder decorre de Deus. Somente Deus é supremo. Quando nós olhamos para os nossos governantes, nós devemos olhar como aqueles que exercem o seu poder para o bem ou para o mal, porque Deus colocou eles ali. Não foi isso que Cristo falou para Pilatos? Quando Pilatos disse que tinha um poder de soltar o Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo não reconheceu a autoridade de Pilatos como um imperador romano, mas disse que a autoridade que ele tinha não era de outro lugar a não ser do próprio Deus. O Senhor Jesus Cristo, que sofreu condenação na cruz, uma condenação romana, reconheceu a autoridade do imperador e a autoridade ali contextual do governador. Tudo isso, toda essa abordagem, irmãos, que nós estamos trazendo aqui é para demonstrar se os irmãos em Cristo que viveram no primeiro século, é importante nós vermos o peso da mensagem do apóstolo Paulo. Porque se a gente tira do contexto quem era o Império Romano e o jugo que os cristãos estavam vivendo, a gente tira o peso do dever de submeter as autoridades. Somente o Senhor, nosso Deus, é supremo. As autoridades superiores foram constituídas por Deus. É dele que decorre todo o poder. Não existe nenhum poder acima de Deus. Nosso tempo fala-se muito de democracia, democracia, democracia. Mas o governo do nosso Deus, o governo que exerce sobre todo o cosmos, não é uma democracia. É uma teocracia. O Senhor, o nosso Deus, está governando e Ele constituiu um rei, que é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
E o Senhor dos Senhores está falando para nós que nós devemos nos submeter às autoridades constituídas por Deus, porque foi Deus, o poderoso, o todo-poderoso, o supremo, que deu autoridade a eles. No verso 2 ele vai dizer: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Isso é pesado para nós. Quando nós olhamos como nós vivemos hoje, quando nós somos insubmissos às autoridades constituídas, quando nós falamos palavras pesadas contra aqueles que exercem governo sobre nós estamos resistindo ao próprio Deus. Nós estamos resistindo à ordenação de Deus. A lógica que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui, irmãos, se Deus é supremo, se Deus constituiu as autoridades superiores e o poder dessas autoridades decorre de Deus, então resistir a essas autoridades é resistir ao próprio Deus, é se rebelar ao próprio Deus, é atrair para nós mesmos condenação. Deus não deixará impunes os rebeldes. Nós, como cristãos, nós fomos chamados a viver uma vida pacífica, uma vida que não anda segundo o curso desse mundo. É por isso que nós lemos e relembramos o início do capítulo 12, que diz que nós não devemos nos conformar com esses séculos, mas transformar pela renovação da nossa mente. Porque a cultura vigente hoje vai dizer o oposto a isso. A cultura vigente hoje, de um espectro político, vai dizer que nós não devemos reconhecer o atual presidente. Vai dizer que esse presidente não é o presidente de Deus. Esse presidente não foi constituído pelo Senhor. Mas se Paulo está dizendo que César foi constituído por Deus, se Cristo falou que Pilatos, que lavou as mãos e condenou ele injustamente, tinha autoridade decorrente de Deus, será que o presidente atual não tem? Nós temos que ter cuidado, irmãos, quando nós vamos resistir às autoridades. É difícil para cada um de nós. Quando temos pessoas que exercem, não segundo os preceitos bíblicos, a autoridade que foi constituída. Mas um outro ponto que nós devemos trabalhar também é que, apesar dessas autoridades superiores terem sido constituídas por Deus, eles não estão livres para fazer o que bem entendem. E aqui entra uma exceção para nós. A regra geral é que nós devemos obedecer às autoridades superiores. Essa é a regra geral. A exceção é que, quando a ordem das autoridades superiores faça com que nós não venhamos a obedecer a Deus, aí sim nós estamos em uma exceção que nós podemos desobedecer ao Estado, desobedecer às autoridades superiores. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 5, verso 29. Os apóstolos estavam pregando, depois de terem sido admoestados a não pregar sobre o Senhor Jesus Cristo, eles saíram e voltaram a pregar. Novamente eles foram presos, foram levados perante o Sinédrio e foram admoestados, foram ordenados a não pregar o nome do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então veja, nós não devemos nos submeter de maneira irrestrita às autoridades superiores. Mas veja, às vezes aquilo que é ordenado não é conveniente a nós, mas não se encaixa à exceção bíblica. Às vezes nós somos guiados não buscando obedecer a Deus, mas aquilo que é conveniente ou não é conveniente a nós. Aquilo que vai doer ou não vai doer o nosso bolso. E não é isso que o apóstolo Paulo, que a palavra de Deus está dizendo. A regra é: nós devemos honrar as autoridades. Nós devemos nos submeter às autoridades porque elas foram constituídas por Deus. E às vezes, irmãos, uma autoridade ruim foi constituída por Deus para exercer juízo sobre uma nação.
Assim como uma autoridade constituída que louva o bem foi constituído como forma de misericórdia da parte de Deus. Mas seja um, seja outro, foram constituídos pelo Senhor. E cuidado, novamente, quando nós nos rebelamos contra essas autoridades. Quando nós venhamos a proferir palavras que não são condizentes com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo prossegue. No verso 3 e o verso 4, ele vai trazer uma questão muito interessante para nós. De repente, nem todos, já meditaram, já foram expostos a essa estrutura. Mas veja, irmãos, a forma como nós temos organizados hoje o nosso Estado, a nossa sociedade, o Ocidente tem organizado, isso não surge do nada. O Ocidente, ele foi estruturado pela cristandade. O cristianismo lançou as bases para a sociedade ocidental. E nós vemos aqui um papel do Estado bíblico. Nós vemos aqui para que serve o Estado, qual a utilidade do Estado. E o apóstolo Paulo vai revelar isso a nós. Lembremos que o apóstolo Paulo é o apóstolo de Cristo. Ele possui a mente de Cristo, ele possui a autoridade de Cristo, ele está inspirado pelo Espírito Santo. E aquilo que está escrito na sua carta é palavra de Deus. E nós devemos nos submeter. E ele diz no verso 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Hoje nós temos o nosso Estado, não somente o brasileiro, mas a maioria aqui da América do Sul, e até mesmo em certa medida da América do Norte, um Estado que extrapolou as suas funções. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, por meio do apóstolo Paulo, está dando um papel muito resumido do Estado. E a Bíblia aqui em nenhum momento vai dizer que é papel do Estado distribuir riquezas. Não é papel do Estado pegar do mais rico e distribuir para os mais pobres. O principal papel do Estado, as suas principais funções, é punir o mal e louvar o bem. O nosso Estado ele tem se preocupado com muitas coisas, menos punir o mal. Nós vemos o Estado preocupado com várias questões sociais, saúde, previdência, assistência social, mas ele não tem se preocupado com a segurança, não como deveria. Ele não tem punido os malfeitores. O que nós vemos é cada vez mais injustiças. São pessoas que são presas por latrocínio e muito antes de cumprir 1/3 da pena já estão na rua e praticam novamente. São pessoas que acordam para fazer o mal e sabem que não serão freadas pelo Estado. São aqueles que vão para a delegacia e saem rindo porque os policiais ficaram lá e eles saíram pela porta da frente. O nosso Estado esqueceu que o Senhor ordenou a ele que o seu primeiro papel é punir o mal. O Estado, ele deve punir o mal. Quando ele não faz isso e quer fazer qualquer outra coisa, ele abandonou o seu primeiro papel, a função mais importante dele. E quando nós falamos de punir o mal e de louvar o bem, nós podemos entrar no outro tema que é muito difundido no nosso tempo, que é uma ideia, uma falácia de que o nosso Estado, o Estado brasileiro, ele deve ser amoral. Ele não deve legislar sobre moralidade. Moralidade é o campo das religiões, o campo da filosofia. O Estado ele não legisla moralidade. E por que nós vamos falar que isso é uma falácia? Porque o texto diz bem claro que o papel do Estado é louvar o bem e louvar o mal. E toda vez que o Estado pune alguém, ele está exercendo moralidade. Quando o Estado diz que é possível e permitido fazer um aborto, ele entrou no campo da moralidade. Ele está dizendo que não há mal algum em matar o próprio filho dentro do ventre. Quando o Estado louva toda forma de união, promovendo a sodomia,
ele está dizendo que isso é bom, isso deve ser louvado. Então as leis civis e as leis penais caminham nesse sentido. Quando o Estado extingue a pena de morte, como o Ocidente extinguiu, com exceção de alguns estados dos Estados Unidos, nós vemos que o Estado está dizendo que a vida não tem tanto valor assim. Aquele que mata seu semelhante não merece morrer. Então isso é uma falácia, porque o Estado, todo momento, está legislando moralidade. E nós, como cristãos, devemos estar discernindo tudo, irmãos. Porque o Estado não brinca de ser Estado. As nossas leis, aqueles que operam no direito, têm visto cada vez mais uma lei que se distancia da palavra de Deus. Os cristãos que estão no meio jurídico, que estão trabalhando nessas áreas, estão cada vez mais sendo restringidos naquilo que devem fazer, ou trabalhar, ou deixar de fazer. Se nós cairmos nessa falácia que a igreja não tem voz na esfera pública, que a palavra de Deus, que é fonte da moral, não deve influenciar o Estado no seu dever de legislar, nós estaremos entregando a esfera pública a Satanás. Porque ou o Senhor existe e Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, ou nós estamos brincando de ser cristãos. Ou o nosso Deus é Senhor dos crentes e Senhor dos ímpios, ou nós estamos brincando de ser cristãos. Porque se nós dizemos que Deus é Senhor dos senhores e Rei dos reis, Juiz dos juízes, o que nós estamos afirmando com a nossa boca deve ser coerente com aquilo que nós confessamos na esfera pública. Nós estamos afirmando que Deus é Deus sobre tudo. O Estado brasileiro não é Senhor dos senhores. As leis do Estado devem estar de acordo com a palavra de Deus. E nós, como cristãos, de maneira legítima, devemos atuar na esfera pública, sim, para influenciar e levar a moralidade boa, a correta moralidade na esfera pública, porque o Estado ele vai pautar as leis aí na moral. Ele vai extinguir o cristianismo e vai colocar o secularismo. E vai colocar uma outra religião. A moralidade é inevitável, irmãos. E a igreja, nos últimos tempos, tem caído nessa falácia de que o Estado é imparcial, de que o Estado é neutro. Se pegarmos o Código Civil, se pegarmos o Código Penal, nós vamos ver que o Estado não é neutro. Ele tem adotado um ramo de moralidade que tem se afastado cada vez mais do cristianismo e tem se apegado cada vez mais ao humanismo e secularismo. Nós temos visto um Estado que tem se colocado no lugar de Deus. Se de um lado nós devemos nos sujeitar e honrar as autoridades, por outro nós devemos nos apegar também aos meios legítimos e legais para nos opor e louvar o Senhor na esfera pública. É por isso que a palavra de Deus ela traz uma palavra de sabedoria, porque o apóstolo Paulo, que é o apóstolo que está dizendo que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas, é o apóstolo que, de maneira correta e justa, se opôs às tiranias que nós vimos lá em Atos. De maneira sábia, de maneira sem violar a ordem de Deus, se opôs, se apegando a instrumentos legais e legítimos. Como nós nos opondo quando a igreja envia cristãos à esfera pública, cristãos que se tornam senadores, se tornam deputados, que estão lá no Congresso, trazendo a moralidade cristã para a legislação. Nós temos irmãos que estão honrando, que estão fazendo a sua parte de se opor à tirania do Estado. Irmãos, não venhamos a cair na falácia de que a esfera pública não pertence a nós. Nós servimos ao Criador. Nós servimos aquele que revelou na sua palavra como ele fez o código. Nós servimos aquele que tem exercido misericórdia sobre misericórdia, até mesmo sobre os ímpios. Sim, deve haver separação entre Estado e Igreja. Mas isso não é para a proteção do Estado, mas sim para a Igreja. Sim, a igreja não deve tomar a posição do Estado, mas nós como cristãos devemos influenciar os ministros que vão exercer autoridade no Estado
sobre nós. Devemos ter cuidado, irmãos. Devemos ter cuidado, tudo envolve moralidade. E o apóstolo Paulo, ele vai seguindo nesse sentido de que o Estado ele deve punir o mal e louvar o bem, como nós vimos nesse verso. E o apóstolo Paulo ele vai trazer aqui o poder da espada. Ele vai falar que não é sem motivo que as autoridades trazem a espada. E aqui não é sentido figurativo não, irmãos. O apóstolo Paulo está vendo as autoridades do Império Romano que portavam instrumentos, armas, para fazer valer a lei romana. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que o Estado, que as autoridades superiores constituídas por Deus, não é à toa que eles devem portar a espada. E trazendo isso para o nosso tempo, a ideia aqui, o meio jurídico chama isso de violência legítima. Ao Estado é dada o poder de exercer uma violência legítima. Toda vez que uma força policial age para coibir ou age para reprimir uma atuação criminosa, um assalto a banco, e ele exerce da força da violência, essa violência nós devemos chamar de violência legítima. É o que o apóstolo Paulo está dizendo de espada. As autoridades, elas devem portar a espada, porque o Senhor, o Criador, conhece as suas criaturas. O próprio Deus é o primeiro a sofrer a nossa rebeldia. Deus foi o primeiro a sofrer a rebelião de Adão e de Eva. E a rebelião que se sucede até os dias de hoje, que se sucederá até a consumação dos séculos, onde os inimigos de Deus estão sendo postos abaixo dos pés de Cristo, mas ainda há rebelião. E esse Deus que sofre a rebelião dos homens sabe muito bem que se aqueles que exercem a autoridade não tiverem o poder da espada, eles não terão a capacidade de fazer as pessoas se submeterem e cumprirem a lei. Então sim, irmãos, o Estado tem poder para portar arma de fogo. Sim, o Estado, apesar do nosso Estado brasileiro não seguir, tem o poder de exercer pena de morte, porque a espada que o apóstolo Paulo está dizendo é morte. A espada que os magistrados portavam era para matar, em último caso, os transgressores. Deus deu esse poder às autoridades constituídas. E o Estado tem esse poder e essa capacidade de fazer valer para que nós venhamos a nos submeter. Isso, Paulo está falando que é para o nosso bem. Paulo está dizendo, irmãos, se nós vivemos uma vida, e veja, o que o apóstolo Paulo fala de bem e mal é segundo os critérios bíblicos, aquilo que Deus diz que é bom e aquilo que Deus diz que é mal. Tá? É daí que o apóstolo Paulo está dizendo, que o Estado deve louvar o que é bom segundo a Bíblia e punir o que é mal segundo a Bíblia. O apóstolo Paulo está dizendo, se nós vivemos uma vida em consonância com a palavra de Deus, vivendo uma vida cumprindo o bem, sendo honestos, observando as leis, nos submetendo às autoridades superiores, não naquilo que nos faz desobedecer a Deus, o apóstolo está dizendo, vocês não devem temer o mal, não devem temer o Estado, porque ele é espada, ele é vingador e ele é punição para os malfeitores e não para aqueles que exercem o bem. E o apóstolo Paulo vai dizer que eles são ministros de Deus. César, Pilatos, Herodes, Nero, todos esses tiranos, Paulo está dizendo que eles foram ministros de Deus. É a ideia de que
Os reformadores, quando vão trabalhar a ideia de esfera pública, a teologia pública, vão trabalhar a ideia de que, assim como a igreja é ministro da graça, o Estado é o ministro da justiça. Eles são ministros de Deus. A igreja prega o evangelho, anuncia a graça, chama os pecadores ao arrependimento, e esse papel não pertence ao Estado. Mas também não pertence à igreja o papel de punir os malfeitores, o papel de aplicar a pena de morte, o papel de aprisionar as pessoas. Está bem claro isso aqui. O Estado é o ministro de Deus, seja um Estado ímpio ou um Estado cristão. É ministro de Deus para o nosso bem. O apóstolo Paulo está excluindo qualquer ideia de anarquia que pode surgir em nosso meio. Qualquer ideia de que nós somos livres para fazer o que bem entendemos, ou que é melhor nós nos organizarmos como instituições privadas, porque assim nós nos livraremos do Estado. Não, o Estado, até mesmo opressor, como foi o Estado romano, ele foi ministro de Deus. E verso 5, o apóstolo Paulo prossegue dizendo que essa sujeição deve ser por dever de consciência. Veja, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. O apóstolo Paulo está indo muito mais além do medo de ser punido pelo Estado. Porque muitas vezes o Estado não irá nos descobrir. Muitas vezes aquilo que nós fazemos que se opõe ao Estado passará despercebido pelo próprio Estado. Mas o apóstolo Paulo disse que nós devemos fazer não somente com medo da punição, mas por dever de consciência. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós, como cristãos, como súditos do Senhor Jesus Cristo, antes de estarmos preocupados com a punição que vem do Estado, nós somos cativos à palavra de Deus. A nossa consciência está cativa à palavra de Deus. E como uma consciência cativa à palavra de Deus, uma consciência que busca não se conformar com esse século, mas buscar a transformação pela renovação da nossa mente, para que nós venhamos experimentar a boa vontade, agradável e perfeita de Deus, nós devemos nos submeter por dever de consciência. E o apóstolo Paulo vai prosseguir e vai entrar na questão dos impostos. Quem é empresário, quem tem um negócio, quem paga tributos, quem paga imposto de renda, sabe a revolta que é. E muitas vezes nós somos tentados a utilizar de subterfúgios para sonegar os nossos impostos. E, novamente, irmãos, o contexto histórico do apóstolo Paulo é perfeito, porque o Império Romano não é um império conhecido por tributos leves. Nós vemos isso pelas rebeliões que houveram entre os judeus. Muitas vezes motivados pela carga tributária pesada que o imperador impunha sobre as nações que foram dominadas por eles, que perderam a guerra. Nós vimos como os publicanos eram vistos, que eram aqueles que recolhiam os impostos pelo Império Romano. Eram homens marginalizados, eram homens odiados. Eram homens que aproveitavam das circunstâncias para desviar dinheiro. E o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja primitiva, para os romanos, que eles deveriam se sujeitar pelo dever de consciência. E entrando no próximo verso, ele vai falar que esse dever de consciência e de sujeição ao Estado também entra na questão que envolve pagar os tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. A ideia que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Estado, para existir, ele precisa de manutenção. O Estado ele não trabalha, o Estado ele não produz riqueza por si só. O Estado não tem imóveis para alugar. O Estado ele existe, ele sobrevive, ele é mantido pelos impostos que é cobrados dos cidadãos. E veja, irmão, por mais duro que seja de ouvir, o apóstolo Paulo está dizendo que nós, como cristãos, devemos pagar os nossos tributos. E vai dizer que esses tributos são legítimos.
Assim como o ministro da palavra sobrevive dos recursos que são obtidos dentro da igreja, o Estado sobrevive dos recursos dos tributos e impostos. Sim, nós devemos de maneira legítima nos opor às sobrecargas. Nós temos isso na lei de Deus. Nós temos a forma como Deus demonstra os princípios como Israel deveria tributar o seu povo. E nós vemos orientações e juízos anunciados aos governantes que colocavam grande carga de tributos sobre o povo. Mas se de um lado Deus traz essa orientação, por outro Ele não diz que nós estamos livres para não pagar os impostos. As palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, são palavras duras de ouvir. Se não estão sendo duras de ouvir, é porque nós, de repente, não entendemos a magnitude na como nós estamos vivendo. Porque acho difícil nós, brasileiros, que acordamos, reclamamos diariamente do Estado, reclamamos diariamente dos impostos que nós pagamos, da carga pesada tributária, não sentimos como pesadas essas palavras do apóstolo Paulo, que está dizendo que sim, pagai seus tributos. Não só negue os impostos. Paga o que é devido. Isso é para a manutenção do ministro de Deus, que é o Estado. E o apóstolo Paulo prossegue, caminhando para o fim. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Nós temos muito nosso meio pegar o verso 7, o finalzinho, a quem honra, honra, e nós perdemos de vista o contexto que essas palavras estão inseridas aqui em Romanos capítulo 13. Paulo está dizendo, irmãos, que nesse contexto do Estado, ele está trabalhando a ideia de justiça aqui. Nós já abordamos isso quando vemos a justiça de Deus. Nós abordamos isso em Romanos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo responde que Deus não pode ser chamado de injusto ao condenar Esaú, ao odiar Esaú ainda no ventre, antes dele praticar qualquer coisa. Nós vimos que Deus, como justo, ele retribui cada um aquilo que lhe é devido. E nós vimos que Esaú não recebeu injustiça da parte de Deus, ele recebeu justiça da parte de Deus. Enquanto Jacó recebeu misericórdia. E nós vimos lá em Romanos capítulo 9, temos visto na epístola que a ideia de justiça, que é a ideia também inclusive dos filósofos gregos, a ideia que Aristóteles também trabalhou, quando nós falamos que nós queremos justiça, quando nós clamamos por justiça, como nós podemos definir a justiça, que é um trabalho filosófico muito difícil? O que é justiça? O que nós queremos quando nós clamamos por justiça? Ou quando nós falamos que nós fomos injustiçados? A ideia mais simples aqui, quando nós falamos de justiça, é que nós devemos entregar e fazer aquilo que é devido a cada um. Quando eu pactuo um contrato de aluguel de um imóvel como locatário, e o locador, de maneira a violar os direitos daquele contrato, ele, de repente, me expulsa do imóvel, eu não vou considerar isso justo, porque eu vou entender que isso não era devido. Eu não recebi o que era devido. As cláusulas contratuais não falavam que isso era devido. Então eu vou dizer que eu fui injustiçado. A ideia que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui também é a ideia de que a quem imposto, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, ele está dizendo que o Estado merece, é devido ao Estado pagar os impostos. O apóstolo Paulo está dizendo que a ideia de sonegação é uma ideia que nós estamos
não dando o que é devido ao Estado. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, se eu deixo de dar tributo a quem é devido tributo, se eu deixo de dar imposto a quem é devido dar imposto, eu estou sendo injusto. É nesse contexto que o apóstolo vai dizer: a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Quem merece honra, receba honra. Quem merece respeito, deve receber respeito. E o apóstolo Paulo está dizendo de honra e respeito em que contexto? Porque a gente costuma usar no contexto mais amplo. Mas aqui ele está dizendo, qual é o contexto de Romanos 13? Não é de autoridades superiores? Porque o apóstolo fala tributo, tributo, imposto, imposto, nada honra, honra, respeito, respeito a quem? O apóstolo Paulo, irmãos, está dizendo que as autoridades merecem respeito e merecem honra. Esse é o contexto imediato das palavras aqui. Assim como nós devemos, por questão de justiça, pagar os nossos impostos, nós devemos, por questão de justiça, respeitar as autoridades. Nós devemos, por questão de justiça, honrar as autoridades. Isso é difícil. Nós já conversamos muitas vezes de cristãos se revoltando porque um outro cristão que exerce um papel como um advogado ou como um outro ministro profere palavras de honra a um outro ministro, ou sustenta no plenário do Supremo Tribunal Federal e profere adjetivos de honra àqueles ministros. Nós, quando vemos ou ouvimos isso, nós não concordamos com isso. Como pode honrar esse ministro que tem perseguido, que tem censurado, que tem prendido pessoas sem um processo, devido ao processo legal? Mas quando nós estamos diante de autoridades, é uma questão de dever honrar. Veja que Deus, na sua palavra, não está dizendo que nós devemos honrar se. Assim como nós devemos honrar os nossos pais, não se. A Bíblia não fala se os nossos pais forem ruins, nós estamos livres para não honrá-los e amaldiçoar os nossos pais. Nós vimos o peso que é. Cã sofreu isso ao zombar. Jacó ficou com medo quando enganou seu pai, de ser dito como um zombador e ser amaldiçoado por Isaac. Nós devemos honrar as autoridades, irmãos. Toda vez que nós fomos abordados pelos policiais, por mais inconveniente que isso possa ser para nós, lembre-se, Deus está dizendo que você deve honrar, que você deve respeitar, que você deve se sujeitar. Se houve excesso, nós podemos adotar os meios legais e legítimos para nos opor aos excessos, mas não sem a sabedoria cristã. Os cristãos em Roma, cidade capital do Império Romano, receberam essas palavras. Cristãos que estavam vendo e viram por séculos um irmão em Cristo ser acusado injustamente e ser morto. O apóstolo Paulo foi acusado injustamente por Nero e teve sua cabeça decapitada. Mas nós não vemos ele desonrando as autoridades superiores. Ele ressalta o bom combate que ele combateu. A fidelidade. E não toca no assunto da injustiça da sua pena. E ele foi decapitado. Que nós possamos, agora entrando nas aplicações, olhar para Romanos capítulo 13 e entender que aqui está
como está na epístola de Pedro também, o papel do Estado. Aqui está o fundamento de como nós devemos influenciar a esfera pública nas atribuições do Estado. Aqui está o fundamento para nós nos opormos legitimamente à opressão do Estado. O Estado não é Deus. O Estado é ministro de Deus e tem a sua autoridade decorrente do Senhor. Por isso os cristãos foram mortos quando se recusaram a prestar adoração a César. O imperador romano era visto como um semideus e era devido a todos adorar a César. Os cristãos não fizeram isso. Eles preferiram morrer do que adorar o imperador. Porque eles reconheceram que existe um supremo e um único Deus que é digno de ser adorado e não qualquer outro homem. Cuidado, irmãos, com as nossas opiniões sobre o Estado. Cuidado para que nós não sejamos levados para um espectro político ou para outro espectro político. Ambos estão no mundo caído. Ambos são idealizados por pecadores. Nós, como súditos do Senhor Jesus Cristo, devemos ter a palavra de Deus e a revelação do Senhor como fundamento da nossa posição. Então, quando nós viermos a criticar a atuação do Estado, lembremos da palavra de Deus, com discernimento e sabedoria, e não como os ímpios, que falam demais e não dominam a sua língua. Outra aplicação é que devemos lembrar que esse Estado foi constituído por Deus para louvar o bem e punir o mal. E nós devemos nos sujeitar a isso, lembrando que eles, todas as autoridades, são ministros de Deus. Devemos, irmãos, na medida do possível, novamente, quando não se enquadra na exceção de desobediência civil, nos sujeitarmos até mesmo quando isso seja inconveniente. É o que Deus quer de nós. É o que Ele exige de nós. E para fecharmos, não venhamos nos esquecer que respeitar, honrar, pagar os impostos, tudo isso é uma questão de justiça. Nós somos aqueles que temos fome e sede de justiça. Não é isso que a palavra de Deus diz? Tanto na justiça divina, como também a justiça humana, como uma expressão da justiça de Deus, mas imperfeita ainda. Que nós venhamos entender que nós devemos honrar, mesmo que a autoridade não mereça a honra. Que nós devemos respeitá-la, mesmo que ela não mereça respeito. Porque foi Deus que constituiu ela lá. Então que nós possamos, irmãos, sairmos daqui hoje e amanhã, ou hoje mesmo, lembrarmos da palavra de Deus e termos prudência nas nossas manifestações nas redes sociais, prudência nas nossas manifestações públicas. Lembremos que quando nós vamos contra a autoridade, contra o presidente da República, contra o ministro do STF, nós estamos indo contra o próprio Deus. E o Senhor está dizendo que nós estaremos atraindo condenação da parte de Deus. Lembremos que por mais ruins, duros e imperfeitos que sejam, nós temos como exemplo maior que o apóstolo Paulo está trazendo no Império Romano. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor,